Olá, hoje no Saúde Agora vamos falar sobre a endometriose. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa doença afeta aproximadamente 190 milhões de mulheres em idade reprodutiva no mundo, que corresponde a cerca de 10% desse grupo populacional. No Brasil, as estimativas apontam que cerca de 8 milhões de mulheres convivem com a doença. Nosso convidado de hoje é o ginecologista e obstetra Marcos Cherniakowski e também é diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose. É um prazer recebê-lo aqui no nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, doutor. O prazer é todo meu, Tassiane, a você e a todos os telespectadores da Câmara Campinas. Legal, doutor. Para a gente começar, então, esse bate-papo, o que é a endometriose? É uma doença crônica? Existem tipos diferentes de endometriose? Perfeita essa tua pergunta. Por mais que a gente fale em endometriose e a paciente chega para nós, né, falando, olha, eu tenho endometriose. Quando você pergunta a ela exatamente o que é endometriose, para que ela explique para a gente exatamente qual a doença que ela tem, por incrível que pareça, ela não consegue explicar, ela não consegue entender isso. Então, é importante que a gente conceitue. Endometriose nada mais é do que a saída do tecido endometrial, aquela camada interna que reveste o útero, a própria menstruação, ela é normal sair pela vagina, mas ela vai através das tubas e cai dentro da pelve, dentro da barriga dessa mulher. Então, a endometriose nada mais é do que a saída desse tecido menstrual para fora do útero. E é claro que isso causa repercussões, né? Causa uma reação inflamatória, e a gente deve falar muito sobre sintomas que a endometriose causa. E isso é importante, é uma doença crônica. Isso acontece muitas vezes dentro da fase da adolescência dessa mulher e muitas vezes repercute de forma grave na fase adulta. Perfeito, doutor. A gente vai falar um pouquinho, sim, sobre os sintomas, né? Mas queria que o senhor explicasse exatamente quais são as causas, né? O senhor já deu aí esse início falando que acomete também, principalmente, né, adolescentes, ali no primeiro ciclo menstrual. Algumas mulheres, elas tendem dificuldade de identificar quais são os sintomas, porque em algumas mulheres a cólica é um pouquinho mais forte, o ciclo mesmo, né, menstrual é intenso, tem uma quantidade, né, significativa de sangramento. Como que é, então, identificado a endometriose? As mulheres conseguem identificar, de fato, esse tipo de doença crônica? Cada vez mais a gente tem que falar sobre endometriose. Endometriose, para que vocês tenham uma ideia, já deveria estar sendo considerado um problema de saúde pública, já com programas muito bem determinados, tanto do ponto de vista federal, estadual ou municipal, porque, como você bem disse, acomete cerca de 10% de todas as mulheres que menstruam no mundo inteiro. E nós estamos falando de cerca de 200 milhões de mulheres no mundo e, como você mesmo falou, 8 milhões de mulheres brasileiras. A causa, nós não sabemos exatamente. Eu sempre falo que quem descobrir o que causa exatamente a endometriose, com certeza vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Mas nós sabemos sim que existe uma causa imunológica muito bem determinada nisso tudo e uma causa genética. O que é o certo seria essa causa imunológica? E o que seria essa causa genética? Nós ainda não sabemos. E aí nós vamos para os sintomas. Claro que o tecido de dentro do útero foi feito para ficar dentro do útero. Se ele vai para fora, ele causa uma reação inflamatória dentro daquela pelve, dentro daquela barriga. E essa reação inflamatória pode ser uma reação inflamatória muito pequena, como pode ser uma reação inflamatória de uma maneira muito grave. Isso causa sintomas, o principal deles, aquele que você falou, relacionados ao ciclo menstrual. Então, é aquela mulher que não tinha cólica menstrual e passa a ter
uma cólica menstrual incapacitante ou aquela mulher que tinha já uma cólica menstrual e passa a ter de uma maneira muito mais intensa. Outra situação, dor no ato sexual, que nós chamamos de dispareunia. Então, aquela mulher que não tinha também dores para ter relação sexual e passa a ter. Aquela paciente com dor pélvica crônica, aquela dor há mais de 6 meses, tem que chamar atenção. Dor ao evacuar, dor ao urinar e a paciente que vem ao nosso consultório, ao nosso ambulatório, com história de dificuldade de se engravidar. Hoje nós sabemos que 30% a 50% dessas pacientes podem ter como diagnóstico a endometriose. E isso tem que se chamar atenção. Então, as mulheres hoje, elas não podem normalizar situações que não são normais. Quando você pergunta àquela mulher, poxa, você tem dor para menstruar? Ah, eu tenho, mas é normal. Ou, você tem TPA? Ah, eu tenho, mas é normal. Não, gente. Ter dor não é normal e não pode aceitar isto como uma situação, ou algo que a incomode como uma situação normal. Perfeitamente a colocação, doutor, né? Falando sobre esses principais sinais que a mulher ela tem que ficar atenta, né? Com esses primeiros sintomas. Quando então elas chegam com essas queixas, né? No consultório, há um exame, há algum exame assim de imagem, algo para identificar, fazer um diagnóstico exatamente da endometriose? Excelente pergunta, Tassiane. Eu acho que o que tem que ficar muito bem claro aqui é que consulta, ela precisa ser uma consulta muito bem direcionada, muito bem feita. Não são consultas que têm que ser realizadas em 5 minutos, em 10 minutos. Nós temos que escutar muito bem a paciente. Depois o exame físico, que é o exame de toque, é um exame extremamente importante. Para que vocês tenham uma ideia, se eu fizer uma boa anamnese, que é uma boa história, e fizer um bom exame, que é um exame de toque, pensando exatamente na doença, eu estou diante de 70% de chance de já nessas duas situações determinar que estou diante de uma endometriose. E aí eu vou lançar mão de basicamente 2 exames importantes. Um ultrassom com preparo intestinal, não esses ultrassons normais que nós fazemos no dia a dia, e sim um ultrassom com preparo intestinal, uma ressonância magnética com preparo intestinal. Não há necessidade de se fazer os dois. Então, dependendo do local onde ela esteja, a gente precisa usar aquele exame que possa ser o mais fácil, o mais tranquilo para ela realizar. Então, quando eu faço esses 2 exames, praticamente eu chego em quase 100% de chance de saber que eu estou diante de uma endometriose. E aí sim, diante dessas 3 situações, eu vou determinar se eu estou diante de uma situação que eu possa acompanhar clinicamente ou já ela teria uma indicação de ir já para uma cirurgia, elas normalmente minimamente invasivas. Ah, perfeitamente, doutor. Então, existe a possibilidade de um tratamento sem a necessidade de cirurgia, seria isso? Seria isso porque determinadas situações hoje, se eu sei que eu sempre falo que uma pessoa ela não opera porque ela tem endometriose. Ela opera porque ela tem repercussão dessa endometriose. Para fazer uma analogia, a mesma situação que a gente faz com outras doenças. Não é porque uma paciente tem mioma uterino que ela vai operar de mioma uterino. Ela vai operar pelas repercussões que esse mioma possa dar. Então, se eu estou diante de uma endometriose, em que essa paciente não fez tratamento nenhum, como bloqueio desta menstruação, e já falando um pouquinho de tratamento, a primeira linha de tratamento clínico é anticoncepcionais, que são esses que nós usamos no nosso dia a dia mesmo. Não existe um melhor, não existe um pior, é aquele anticoncepcional que essa paciente melhor se adapta. E por que dos anticoncepcionais? Porque eu vou bloquear. Normalmente ela tem esses sintomas quando ela menstrua. Então não existe
problema nenhum em eu brecar esse ciclo menstrual para essa paciente, melhorando a qualidade de vida dela e evitando com que essa doença progrida. Claro que os anticoncepcionais não vão eliminar as lesões, assim como eles também não vão eliminar aquele mioma uterino. Mas essa paciente vai conseguir, através disso, ter os seus sintomas extremamente melhorados e a qualidade de vida melhorada, não havendo a necessidade de ir para uma cirurgia. Caso, com este tratamento, ela não consiga melhorar esses sintomas, de algumas dessas pacientes acontece isso também, claro que a gente pode falar sobre cirurgia ou quando operar essa paciente, aí sim está determinado um ato cirúrgico para essa mulher. Doutor, a gente fala, né, sobre essa questão do lado emocional também, né? O senhor fez essa colocação em relação à qualidade, né, de vida, de bem-estar também da mulher. Não só o sintoma físico, né, mas também acaba envolvendo aí uma questão do lado emocional, né? Qualidade de vida, assim, a rotina do dia a dia, trabalho, a vida pessoal, a vida profissional. A gente entrou na questão sobre a relação também da endometriose em relação à infertilidade da mulher. Algumas mulheres têm essa dificuldade de engravidar. Depois que ela faz o tratamento ou com métodos normais, né, sem a cirurgia, ela continua tendo algum tipo de sintoma, tem alguma reação da medicação ou desse tratamento, algum efeito colateral também que vá prejudicar de certa forma? Não, excelente pergunta, Tassiane. Hoje, endometriose, eu sempre falo que o Marcos sozinho não trata mais endometriose. A gente precisa de outros profissionais que estejam junto com a gente. Então, se nós percebemos que a paciente se abalou muito com a endometriose, com esse diagnóstico, o acompanhamento psicológico é importante para que ela realmente conviva e saiba conviver com isso. A parte de uma nutricionista. Hoje a gente sabe que existem alimentos mais inflamatórios, alimentos menos inflamatórios. Então, uma orientação nutricional para essa paciente é extremamente importante. Atividade física, extremamente importante. O nosso melhor anti-inflamatório que nós temos no nosso corpo é a endorfina, e a atividade física libera endorfina. Então, eu falo o seguinte, que ela não pode aceitar que a endometriose seja maior que ela. É maior que a endometriose. Então, tudo que a endometriose quer é que ela fique para baixo, fique depressiva, não queira fazer nada, ela vai estar fazendo o jogo da endometriose. Porque quando uma pessoa fica depressiva, fica para baixo, sem vontade de fazer nada, isso baixa a imunidade dela e existe uma propensão ainda maior para que a endometriose se alastre e aumente essa qualidade de vida pior. Portanto, ela precisa mudar as atividades do que ela faz no dia a dia. E dá para se conviver muito bem com a endometriose. Endometriose não é um diagnóstico final, e muitas vezes essa paciente chega, olha, eu estou com uma doença que não tem cura, que ela tem controle apenas. Mas não tem problema, é melhor que a gente controle mesmo, e isso acontece com qualquer outra doença que a gente tem no nosso dia a dia. Tá? Então, essa é a mensagem que tem que ficar para essas mulheres. Muito esclarecedor, então, as suas respostas, doutora. A gente, então, tem que ficar atento mesmo, né, a esses sinais. O que a mulher não pode deixar é realmente de sentir, né, o que o seu organismo está pedindo, né, prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção no nosso organismo e realmente chegar no consultório, fazer os exames de rotina. Eu acho que essa é a primeira opção que a pessoa tem, né? A primeira questão que a mulher ela vai conhecer o seu corpo, conhecer os seus sintomas para poder então chegar nesse diagnóstico para fazer um tratamento adequado, né? Não, exatamente. Se uma mulher ouvir do colega médico de que essa é uma situação normal, de que ela tem que conviver com esses sintomas, com essa situação que a incomode, sinceramente, ela tem que procurar outras opiniões e procurar alguém que a abrace e alguém que acredite exatamente naquilo que ela está sentindo. Não é incomum uma paciente passar por 3, 4, 5 colegas e chegar
ao nosso consultório, ao ambulatório lá da Faculdade de Medicina do ABC, da qual eu chefio, e nós falarmos, olha, agora vamos examinar, e ela estranhar que ela está sendo examinada, porque ninguém a examinou, ninguém a escutou. Então, isso que você falou é extremamente importante. Não aceite como normal você ter dor. Tá? Isso eu acho que é o mais importante. E não se preocupem também em relação à cirurgia. Hoje nós deixamos cirurgia para os pacientes que existem falhas do tratamento clínico, ou aquelas pacientes que a gente está acompanhando e a gente percebe a progressão dessa doença. Caso de infertilidade, em que a gente sabe que as lesões que estão lá dentro da pelve ou da barriga dessa paciente justificam essa infertilidade, e para casos muito especiais, como comprometimento de intestino, comprometimento de bexiga, muitas vezes diafragma, apêndice. Então, deixem que o colega que está acompanhando isso a oriente, e sempre de forma positiva. Tá? Eu costumo falar que nós temos que ser otimistas e não pessimistas em relação ao diagnóstico da endometriose. Ótimo, muito obrigada, doutora. A gente conversou com o ginecologista e obstetra Marcos Cherniakovski. Muito obrigada pela sua participação, por tirar as nossas dúvidas, né? Realmente acredito que as mulheres e todo o público que assiste aqui a programação da TV Câmara conseguiu, né, identificar um pouquinho os sintomas, e foi realmente respostas assim esclarecedoras. Muito obrigada. Imagina, Tassine, eu que agradeço esse espaço para falar aqui na Câmara Campinas. Eu acho que quanto mais nós falarmos sobre endometriose, quanto mais informações com credibilidade nós dermos, melhor para o público em geral. E parabéns você pela condução dessa entrevista e por ter acertado o meu sobrenome de primeira, que é uma coisa extremamente difícil. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.